uma melodia, somos tomados por fortes lembranças, paixões, saudades. Algumas pessoas, mesmo anônimas, têm a grandeza das melodias inesquecíveis. É a história de uma dessas pessoas que vamos contar a partir de agora. Nair da Conceição Rodrigues nasceu em São João del Rei em 16 de maio de 1905. Nair, uma garota alegre, otimista e corajosa, era filha de portugueses. O pai, Manuel Rodrigues Augusto. A mãe, Francisca Urbana Rodrigues, a dona Chiquinha. O seu Manuel era funcionário da Estrada de Ferro Oeste de Minas. Em uma de suas viagens pelo sertão mineiro, acidentou-se, perdendo o braço esquerdo. Muito comunicativo, considerava a família de Antônio Tirado Lopes verdadeiros irmãos. Antônio lecionava à noite para os filhos de Manuel. Nair lhe ensinou a escrita em caracteres góticos. Pessoa muito humana, na influenza, a gripe espanhola de 1915, comprava leite caminhando mais de 1 hora pela linha do trem até Matozinhos. Toda a sua família foi acometida pela doença. Nair, neta paterna de Hermínia Rosa e neta materna de Domitilde Josefina dos Prazeres Frade e de José Martins Frade, tinha e tem parentes portugueses na cidade de Montijo e nos, como dizem os patrícios, sítios de Hereiras e Redinha, na cidade de Pombal, Portugal. José Maria e Maria Domingues eram 2 de seus 20 primos mais chegados. Elza Rodrigues de Faria foi sua única irmã, dentre 4 irmãos, Zezinho, Inácio, Nilson e Eli. Elza, casada com João Gonçalves de Abreu, teve 6 filhos, Maria Lúcia, Alfredo, Marco, Carlos Alberto, Tânia e Luiz Eduardo. Nair formou-se professora pelo Colégio Nossa Senhora das Dores, em São João del Rei, em 1922. Nair foi educada para educar. Naquele tempo, educar uma filha queria dizer formá-la, torná-la professora, isto é, educadora. Estudiosa, inteligente e reconhecendo o sacrifício do pai, Nair aceita o convite para lecionar na Fazenda dos Campos, em Madre de Deus de Minas, onde fica de 1923 a 1924. Os proprietários da fazenda eram Joaquim Pedro de Araújo e Urcelina Ernestina Teixeira, a dona Nhanhá. Lá ela encontra um casal feliz, família alegre, ambiente acolhedor. E fizeram da professora mais uma pessoa de sua família. Ela dizia, quanta felicidade eu sentia naquele ambiente. Um ambiente de uma família muito especial. A fazenda era próspera. Seu Joaquim Pedro, fazendeiro empreendedor, honesto e bem relacionado na região, fabricava manteiga e queijo. A produção, levada em caravanas de burros, era comercializada no Rio de Janeiro. De lá, seu Joaquim Pedro trazia sal, querosene e muitas notícias, pois o serviço de correio à época era precário. O casal teve 15 filhos. Desses, 6 foram alunos de Nair: Abílio, Zeli, Araci, Augusta e Geraldo, além dos filhos dos empregados da fazenda. Crianças e adolescentes com uma professora de 17 anos faziam a alegria da casa. Mas havia uma aluna especial, a Sílvia, que aos 3 anos de idade gostava de permanecer na sala de aula. Nair, sensível ao gosto da criança, dava-lhe papel e lápis. Assim, entre as brincadeiras e rabiscos, Sílvia aprendeu as primeiras letras e o abecedário. Afeiçoada à professora, a menina tinha o costume de dormir no cantinho da cama de Nair. Nair, para fazer jus ao sacrifício do pai e ao seu diploma, aceita o segundo convite para trabalhar na Fazenda dos Pinheiros, São José Leão e Dona Quita. Bom, era uma viagem de trem até Ibitutinga. Depois, 4 léguas
aproximadamente 4 horas de viagem a cavalo. Coloca seus pertences em uma canastra e vai cheia de expectativas e de certa alegria. Lá encontram uma fazenda grande, porte, muitas atividades, muito trabalho, muitos funcionários, um casal feliz com crianças e 3 jovens. Esses jovens, rapazes, inteligentes, trabalhadores, talvez fosse haver alguma disputa com relação a algum romance com essa professora de 20 anos. Não é que aparece em seus pertences um acróstico? Nair, no fim do mundo, se acaso fores, ainda mesmo que me custe a vida, irei atrás de ti e ao encontrar-te, render-me-ei aos teus pés, querido. De quem seria esse acróstico? Mas quem era José Leão? Que família era essa? De acordo com historiadores, a família se origina de Castela e adquiriu o nome na província de León, na Espanha. Em Portugal, os Leão originam-se ainda, segundo a história, predominantemente da cidade do Porto. São provenientes de João Lopes de Leão, que descendia de Dom Gil de Leão, cavaleiro de Burgos. O brasão da família Leão tem um escudo em campo de prata, com um leão de vermelho, bordadura do mesmo carregada de 8 aspas de ouro, e o leão do escudo como timbre. A prata é o símbolo da pureza, integridade, firmeza e eloquência. O vermelho é a ousadia, fortaleza e coragem. Os brasões eram uma concessão do Papa em reconhecimento aos esforços de uma família no combate aos mouros. Esses, por não terem recebido o batismo, eram considerados pagãos e infiéis pelos cristãos. Os mouros eram antigos habitantes árabe-berberes do norte da África, principalmente da Mauritânia. Por muitos anos, eles dominaram a Península Ibérica, constituída por Portugal e Espanha. A palavra mouro vem do latim maurus, que significa da Mauritânia. É de Portugal que partem para o Brasil, segundo contam, em data desconhecida, 3 irmãos, dos quais de apenas 2 sabe-se o nome e o rumo que tomaram no país. Antônio Augusto Ribeiro Leão foi para o nordeste do Brasil, mais especificamente para Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. E Agostinho Ribeiro Leão passou por Minas Gerais e Goiás, nas cidades de Goiânia e Rio Verde. O mesmo ocorre em Recife, Natal, Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Fortaleza e interior do Paraná. E em várias cidades mineiras como Morro do Ferro, Oliveira, Quitápolis, Iguatama, Carmópolis, Diamantina, São João del Rei, Belo Horizonte, Itaúna, existem muitas famílias Leão. Em Diamantina, a professora Áurea Leão de Assis teve como tataravô o senhor Agostinho Ribeiro Leão. E ainda existiu na unidade fazendária um Augusto da Silva Leão. A nossa história começa com José da Silva Leão Júnior, o vovô Leão. Filho de José da Silva Leão, o Coronel J, nascido em 1848 e falecido em 1927, e de Maria José de Jesus. Era um homem de porte esguio, elegante e discreto. Ainda que de pouca conversa, esbanjava gentileza e hospitalidade. Homem enérgico, honesto e trabalhador. Possuía um bom gosto e um senso de humanidade exemplares. Homem de muita fé e religiosidade, foi um esposo e pai exemplar. Amou, zelou e protegeu a sua família. Legou aos filhos suas atitudes de honradez, solidariedade e amor ao próximo. Um exemplo desse amor foi a adoção de sua sobrinha Margarida, ainda uma criança de poucos meses de vida. José Leão custeou seus estudos no Colégio Imaculada, em Barbacena e em São João del Rei. Fez dela uma professora. Durante seus estudos, aprendeu pintura, tornando-se uma artista. Margarida lecionou para as crianças de 1ª a 4ª série na estação de Bitutinga, depois Santa Rita do Rio Abaixo. Aos domingos, realizando o percurso a cavalo, José Leão frequentava as missas nos povoados e à noite reunia a família para transmitir a todos
a palavra de Deus recebida na celebração. Empreendedor, Leão Júnior resolve construir sua independência. Adquire de Francisco Eugênio Rodrigues, que viria a ser seu cunhado quando do segundo casamento, a Fazenda dos Pinheiros, cujo primeiro proprietário foi Brás Siqueira, também conhecido como Brás do Sítio. Era uma casa de chão batido, construída por portugueses. José da Silva Leão Júnior casa-se com Maria José da Glória, filha de Augusto, irmão de Francisco de Paulo Rodrigues, e Ana, a Dona Ana. Dona Ana, ao ficar viúva, não mais se desfez dos trajes de luto. Mulher competente, muito generosa, além de hábil amazona, soube administrar com eficiência os bens deixados pelo marido. Dessa união nascem 3 filhos, Álvaro e os gêmeos Augusto e Jose. Morre Maria José da Glória. José da Silva Leão Júnior casa-se aos 25 anos em segunda núpcias. A noiva de 22 anos é Maria José Rodrigues, Dona Quita, filha de Francisco de Paulo Rodrigues, fazendeiro e coronel da Guarda Nacional, conhecido por Sopola, e de Maria Francisca Rodrigues, a Sacota. O casal tem 3 filhos, Aurélio, Lilinho, Anésio e Ademar, falecido aos 21 anos. As exigências de conforto e bem-estar motivaram a construção da nova sede da Fazenda dos Pinheiros, com início provavelmente em 1922 e término em 1924. O construtor foi o pedreiro Antônio Pedro. Ele e seu pessoal vieram do então arraial de Santa Rita do Rio Abaixo, hoje município de Ritápolis. Os tijolos foram fabricados na própria fazenda pelos oleiros Simval e José Quintino do Amaral, também de Santa Rita do Rio Abaixo. Segundo historiadores, a primeira referência escrita ao povoado de Santa Rita do Rio Abaixo é de 1738. O povoado foi elevado à condição de paróquia em 28 de abril de 1854 e acredita-se que elevou-se a distrito em 1889. Em 1923, passou a ser chamado Ibitutinga, voltando ao nome original em 1938. Em 1962, Santa Rita do Rio Abaixo adquire fóruns de município e cidade, passando a denominar-se então Ritápolis, em homenagem